Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia, obrigado pela audiência. Você que acompanha a programação da TV da Cidade, está iniciando agora ao vivo o programa Luciano Alvarenga Debate. A todos os assinantes NET e a quem nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, obrigado mais uma vez, mais um debate, mais uma conversa, mais um assunto sobre um tema que importa a todos nós. Eu gostaria hoje de conversar sobre o Natal, falar um pouco sobre essa ideia de Natal, o significado do Natal, falar um pouco como as coisas se transformaram em torno do Natal. Eu pediria ao Jair que diminuísse a zoeira toda que está no retorno, muito obrigado. Olha só, evidentemente que as coisas mudaram, evidentemente que o Brasil não é mais o mesmo de outrora. É claro para mim, é claro para você, que os natais vividos no passado não são mais vividos hoje. Um dos elementos que expressa essa mudança, para ficar em apenas uma, para apontar a primeira mudança, é o presépio. O presépio, ele é uma expressão da cultura natalina do Brasil, Portugal, parte da Espanha, né, os países ibéricos. O presépio, por exemplo, é alguma coisa que desapareceu. Afora algumas igrejas, não são todas também, afora algumas igrejas católicas que fazem ainda o presépio, nas casas, de fato, o presépio desapareceu. E era uma coisa muito comum. Aliás, o presépio, ele existia antes da árvore de Natal. A árvore de Natal e o Papai Noel, eles aparecem em substituição ao presépio. A árvore de Natal e o Papai Noel, eles são emblemas da cultura americana protestante. A árvore de Natal e o Papai Noel, nos Estados Unidos, está ligada a toda uma fábula, toda uma cultura da cultura protestante, né, que lá nos Estados Unidos a árvore e o Papai Noel têm algum significado. Mas entre nós, o significado, a expressão maior do Natal estava ligado ao presépio, né, ao nascimento de Jesus, né, a manjedoura, os três reis magos, os bichos, né, os animais em volta da manjedoura. Ou seja, aquele era um grande símbolo emblemático, imagético do Natal no Brasil, e isso é uma das marcas dessa mudança. Agora, é interessante a gente observar o seguinte: à medida em que o Brasil muda, à medida em que o Brasil se urbaniza, à medida em que nós vamos nos tornando cada vez mais um país urbanizado, um país ligado à cultura urbana contemporânea, mas os símbolos que nos ligavam àquele Natal de outrora se transformaram. É interessante chamar atenção, e eu quero chamar atenção especialmente para as pessoas que me assistem, e são pessoas já mais velhas, né, pessoas de certa idade, que o Natal, o dezembro inteiro, ele tinha um aspecto natalino, diferentemente de hoje. Quando se entrava em dezembro, já passava-se a respirar um clima natalino, mas era um clima natalino no sentido de se preparar para as festas de natais, porque era quando você recebia os familiares distantes, era quando se iniciavam trezenas de Natal, novenas, era quando também as pessoas se organizavam em torno da própria festa de Natal, preparando os animais que seriam mortos, porcos, frangos, né? Enfim, havia todo um contexto de festa natalina que envolvia praticamente o mês de dezembro inteiro, ou certamente de forma muito direta, os 15 dias anteriores ao Natal eram 15 dias diretamente ligados à festa natalina, à festa do Natal, né? Então o Natal era alguma coisa longa, o Natal era uma comemoração, o Natal era um ritual dentro da comunidade cristã de longo prazo. Começava no mês de dezembro, já no início do mês de dezembro, e os 15 dias anteriores ao Natal, ou pelo menos a semana e meia antes do Natal, era uma semana e meia profundamente ligada ao ritual do Natal. Eram os parentes que chegavam, os amigos distantes que retornavam para
para suas famílias, para sua cidade de origem, né? Eram os preparativos, os pratos, a organização, a compra das bebidas, né? Era toda uma relação entre a família, os filhos, os pais, os tios, os avós. Todo mundo passava a dialogar dentro do contexto do Natal. O Natal como um momento que expressava muito mais o encontro do que o presente. Muito mais a confraternização, né, muito mais a comunhão à mesa, no sentido de se reencontrar, no sentido de estar juntos, no sentido de que o Natal era um momento em que as coisas paravam. O ano parava no Natal. O Natal era o último momento, né, dentro da liturgia católica, dentro da liturgia cristã. O Natal é o primeiro momento, né, do ano católico. Mas a cultura secular, o Natal ele era o último momento do ano. O Natal, o 25 de dezembro, ele demarcava uma parada, ele demarcava, né, o ritual de fim de ano. O Natal ele era o primeiro momento do ritual do Ano Novo. Né? A ideia é assim, do dia 25 de dezembro até o dia 1º de janeiro, essa semana que ligava esses dois eventos, era a semana que demarcava também um processo de ritualização ligada à mudança, ligada ao final do ano, ligada ao fim dos acontecimentos daquele ano. Era um momento também era um momento de autoanálise, de autocrítica, era um momento de balanço, era um momento de se pensar sobre as coisas que haviam acontecido naquele ano, era um momento de se fazer expectativas, criar expectativas novas para o ano seguinte. Ou seja, dezembro era um ano diferente de todos os meses anteriores. Era diferente pelos aspectos que eu já apontei, mas era diferente também no sentido de que era um mês de festa, um mês de alegria, um mês também de presentes, mas era um mês em que as coisas, em que você sentia que o ano acabou. Mas você sentia que o ano acabou de uma maneira que expressava de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, que havia um balanço. Havia uma parada para acertos de conta, para balanço, para conversar sobre o ano, sobre aquilo que tinha acontecido, os parentes distantes que chegavam, né? Aquelas pessoas que você passava e ficava muito tempo sem ver, sem encontrar. No Natal era o momento em que você reencontrava com essas pessoas, conversava, via amigos, via parentes, né? Enfim, era um momento de confraternização. Em um minuto eu volto para nós falarmos um pouco mais e melhor sobre o Natal hoje. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. No Brasil, mais de 5.000 crianças morrem todos os anos e mais de 100.000 são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Por que a gente doa no Natal? Porque é muito importante ajudar as pessoas. A gente já precisou muito, né, filho? Mas agora já estamos melhorando. Nesse Natal, ajude quem mais precisa de você. Acesse lbv.org/doe, clique em doar e pronto. Você acabou de mudar a vida de mais uma família. Já doou?
Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate e hoje conversando sobre o Natal, sobre essa atmosfera natalina, o mês de dezembro. E eu aproveito para mandar um grande abraço ao pessoal de Ipatinga, Minas Gerais, que estão nos assistindo pela internet, Rio de Janeiro, Franca, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Paulo, capital, Mandaluyong, Harare, penso que seja na África, Zimbábue, Filipinas, Valinhos, perto de Campinas. Um grande abraço, um grande beijo ao pessoal de Valinhos. Conheço Valinhos, uma cidade muito bacana, muito agradável, lugar muito bonito, vale a pena conhecer. E voltamos a falar sobre Natal, mês de dezembro. A vida está mais rápida, a vida está mais agitada, a vida está mais etérea, volátil, as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, tudo parece que não dura muito, ou dura muito pouco. Dura tão pouco que nós não temos tempo nem para perceber a importância delas ou a pouca importância que as coisas podem ter. E isso evidentemente influencia o Natal e influencia a nossa relação com o Natal. A maioria esmagadora de nós, se não todos, não podemos mais viver o Natal como um ritual dezembrino, né? Um ritual do mês de dezembro. O Natal praticamente hoje se resume ao dia 25 de dezembro, ou no máximo começa no dia 24, a partir das 6 da tarde, porque a maioria das pessoas e a maioria de nós trabalha até o dia 24 de dezembro, até as 6 horas da tarde, pelo menos, sem considerar o pessoal no comércio, que muitas vezes trabalha até meia-noite do dia 24. Evidentemente que isso influencia a nossa expectativa em relação ao Natal, e influencia certamente como nós enxergamos o Natal e como nós experimentamos o Natal. Houve, sem dúvida nenhuma, um esvaziamento do Natal no sentido espiritual, né? O Natal, ele torna-se hoje uma expressão muito mais secular, uma expressão muito mais comportamental entre as pessoas do que propriamente uma expressão de espiritualidade e de relação religiosa que nós possamos ter com a data. É claro que o Natal também se coloca para nós, e é importante destacar isso, o Natal se coloca para nós como uma possibilidade de nós presentearmos as pessoas que nós gostamos, ainda que essas pessoas recebam presentes o ano inteiro, dando para os outros ou dando a si mesmo os presentes. Os presentes que algumas décadas atrás, para a maioria de nós, eram uma expressão bastante significativa de carinho e afeto, porque éramos muito mais pobres e tínhamos muito menos possibilidade de presentearmos os outros e sermos presenteados, quando podíamos ser presenteados ou presentear alguém, isso tudo era cercado de um grande ritual, era cercado de muita emoção, porque as pessoas não ganhavam presentes. É muito comum, muitas pessoas, eu também experimentei isso, quer dizer, tomávamos refrigerante, por exemplo, no Natal. O Natal era o único dia em que tomávamos refrigerantes. Isso eu estou falando de 35, 40 anos atrás, daí para mais, evidentemente. Quer dizer, se você tomava refrigerante só no Natal, o tomar refrigerante no Natal era cercado de uma expectativa. Hoje nós tomamos refrigerantes todos os dias na hora do almoço, todos os dias na hora da janta. Evidentemente, beber refrigerante no Natal perde completamente o significado. A mesma coisa quando nós nos referimos aos presentes. Nós compramos coisas o ano inteiro e nós damos muitos presentes o ano inteiro para muitas pessoas. E é claro que quando chega o Natal, há um apelo no sentido de que você faça isso novamente. E nós fazemos. E é importante que nós façamos. Não é? Dar presentes e isso é antigo e isso está em todos os povos, independente desses povos serem capitalistas ou não. Povos primitivos, em antropologia a gente estuda isso, desde a antiguidade mais remota, o presentear é parte extremamente fundamental e importantíssima na relação entre as pessoas. Dar presentes e receber presentes é alguma coisa recheada de significado, recheado de importância. Então nós damos presentes. Esses presentes é parte constitutiva daquilo que nós sentimos pelas pessoas que nós gostamos, daquilo que nós sentimos por aquelas pessoas que queremos gostar, que queremos nos aproximar, que queremos nos envolver.
É interessante porque tem algumas lendas, algumas histórias interessantes, aquelas figuras do Natal, né, que bebem em demasia e daí choram, né, e aí passou o ano inteiro brigado com o irmão, passou o ano inteiro brigado com a mãe, seja lá quem for, aí no Natal bebe pra caramba e pede desculpa e abraça e chora. O Natal também tem esse significado. Esse significado de o Natal é como se ele fosse uma espécie de ritual de diluição das marcas que ficaram ao longo do ano, né, dos ressentimentos e das tristezas que, se não podem ser resolvidas, de alguma maneira, acabam sendo resolvidas dentro desse contexto, acabam sendo resolvidas dentro do Natal. Quer dizer, coisas que não tem como ser resolvidas num diálogo, num bate-papo, numa conversa frontal. O Natal é como que se diluísse todas essas coisas e permitisse o perdão, permitisse a aproximação carinhosa e afetuosa de pessoas que se amam e se gostam, ainda que estejam e estivessem brigadas durante o ano todo. Comercial? Então em um minuto a gente volta. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Por que a gente doa no Natal? Porque é muito importante ajudar as pessoas. A gente já precisou muito, né, filho? Mas agora já estamos melhorando. Nesse Natal, ajude quem mais precisa de você. Acesse lbv.org/doe, clique em doar e pronto. Você acabou de mudar a vida de mais uma família. Já dou? Olá, meu amigo, estamos de volta ao vivo com o programa Luciano Alvarenga Debate, falando sobre Natal. E eu dizia no bloco anterior que o Natal, ele dilui as diferenças, ele dilui as marcas, as raivas, as brigas que muitas vezes a gente não consegue resolver, brigas que o diálogo não resolve, às vezes o próprio diálogo está impedido e de repente no Natal as pessoas se encontram, bebem 2 ou 3 taças de vinho e se soltam e vão lá e abraçam aquela pessoa e chora e pede desculpa, e o outro pede desculpa também, se abraça e se perdoa e nunca mais a gente vai brigar. E muitas vezes a gente trata isso como hipocrisia, como cinismo, como fraqueza, como coisa desse tipo, e na verdade não é. Na verdade o Natal também tem esse papel, o Natal também tem esse significado. Agora, o Natal, eu acho que a gente também deve ver o Natal como um momento de introspecção, de pensamento, de reflexão, sabe? O Natal, o ponto fulcral do Natal é a figura de Jesus, é a figura de Jesus Cristo, é a figura do amor no sentido mais pleno possível, é a ideia de que a vida só faz sentido quando a vida está ligada ao amor, ao afeto, às pessoas que a gente ama. Então é muito importante que o Natal também seja um momento em que nós olhamos para as pessoas que nós amamos, que nós olhemos para cada uma dessas pessoas e enxerguemos nela o sentido daquilo tudo que realmente é importante para nós. São os nossos afetos, as nossas ligações amorosas, afetivas, é tudo aquilo que nós construímos ao longo da vida
com alguém, com a nossa família. É importante que nós enxerguemos o Natal também a partir da ideia de que o Natal, ele é um ponto fora da nossa perspectiva de vida diária. Ele é um ponto fora da nossa perspectiva de vida cotidiana. O Natal é quando você sai de si mesmo, quando você olha para a sua vida, quando você olha para si mesmo, quando você olha para as coisas que você faz e se pergunta a respeito do sentido dessas coisas, se pergunta sobre a importância que essas coisas têm para você e para os seus familiares, se pergunta se esse é o meu caminho, esse é o lugar para onde eu quero ir, esse é o lugar para onde eu desejo realmente estar andando e caminhando. Quer dizer, o Natal é esse momento que traz todas essas questões. O Natal faz com que nós nos perguntemos sobre aquilo que realmente tem importância para nós. Eu gosto do Natal, gosto de fim de ano. O Natal é uma data que a gente aprende a se relacionar. A maioria de nós tivemos natais muito felizes em nossa infância. É difícil ser infeliz no Natal quando a gente é criança. Porque ainda que o Natal, às vezes a pessoa é criança, tem muita pobreza, muita limitação, muitas crises. A criança não vê as crises, as crianças não veem a limitação. A criança vê o Natal como um momento de alegria, de fartura, uma fartura que muitas vezes não é fartura para o adulto, mas é para a criança. Depois que nós ficamos adultos, nós temos uma dificuldade de olhar para o Natal, porque a nossa referência é o Natal da infância. É aquele Natal que nós vivemos na infância. E é difícil nós termos tido um Natal ruim na nossa infância. A maioria de nós tivemos bons natais na nossa infância. Então demora algum tempo depois na vida adulta para você olhar para o Natal como uma data bacana, olhar para o Natal como uma data gostosa. Mas isso a gente vai conquistando, isso a gente vai conseguindo com o tempo. Eu acho que olhar o Natal na vida adulta como uma data bacana, como uma data gostosa, está muito ligado, está muito associado à nossa capacidade de olharmos para as pessoas que fazem o Natal com a gente. É essa capacidade de olharmos para as pessoas que fazem o Natal com a gente, que aumenta, que faz com que o Natal Natal seja repleto de significado, tenha aquela áurea, tenha aquele sentimento que nós possuíamos na infância. Claro, natais da nossa infância não voltam. É que nem aquele doce de pavê que você comeu pela primeira vez lá na sua infância. Nunca mais eu comi um doce de pavê que nem aquele pavê, nunca mais eu vi um pavê daquele. Não, na verdade o pavê que você come hoje tem o mesmo gosto daquele pavê. Só que aquele pavê você comeu na infância. Aquele pavê você comeu pela primeira vez. O Natal é assim. Evidentemente que nós não viveremos aquele Natal da nossa infância porque não somos mais crianças. Mas é possível e é importante que nós criemos um Natal novo. O Natal é novo no sentido de que me faz ser novo, no sentido de que me faz olhar para mim mesmo de maneira diferente, mas especialmente, o Natal só pode ser bom quando esse Natal é compartilhado, quando esse Natal é dividido em família. Porque eu quero, porque eu desejo, porque eu preciso, porque isso me faz bem. Um Natal em família em que eu sou obrigado a estar nessa família, não tem como ser um Natal bacana. Mas o Natal em que eu me abro, em que eu abro o meu coração, em que eu abro os meus sentimentos para viver aquele ritual, aquele encontro com essas pessoas, com a minha família, esse Natal tende a, com o tempo, ser muito bom. Eu gosto do Natal. Eu gosto, sabe? O que eu não gosto de final de ano é a correria, é o estresse, né? É a barulheira, a cidade fica muito mais movimentada, as pessoas ficam muito mais nervosas, o estresse aumenta muito no ambiente urbano, né? Há um nível de agressividade que também passa um pouco dos limites muitas vezes, mas isso é parte desse contexto de final de ano. É parte de tudo isso que compõe hoje em dia o Natal. Agora, eu penso e peço a você que olhe um pouco as coisas nessa perspectiva. Natal é sentimento, Natal é encontro, Natal é fraternidade, Natal é amor. Natal é o desejo de estar com aquelas pessoas que fazem sentido para você e têm importância na sua vida. Os presentes, os mimos, né? A alegria em torno daquilo que o Natal nos produz quando nós bebemos, comemos
e nos fartamos, isso aí é parte complementar, é parte lateral daquilo que tem que ser o encontro com as pessoas, daquilo que tem que ser as conversas, as risadas, as saudades, o falar do passado, o falar da infância, o falar da adolescência, o conversar sobre hoje, né? Eu gosto muito de ter... o Natal é o momento que nós nos encontramos lá na casa da minha mãe, eu e as minhas irmãs, os meus sobrinhos, e é um encontro, é muito bacana, porque a gente ri muito, conversa muito, lembra muitas coisas, fala do passado, fala de infância, fala de adolescência, fala de hoje, discute o ano foi difícil, nossa, o ano aconteceu isso, aconteceu aquilo, puxa, como, ai meu Deus, esse ano foi punk, esse ano foi difícil, ou seja, cada um quer falar daquilo, isso é fazer o balanço que eu comentava no primeiro bloco com você, esse conversar com o irmão, conversar com a mãe, conversar com o cunhado, esse bate-papo a respeito do ano, sobre tudo o que aconteceu, é fazer um balanço, e é importante que faça isso. É importante que nós comentemos as coisas que deram certo ao longo do ano e as coisas que não deram certo. É importante por quê? Porque a gente tira, a gente coloca para fora, a gente fala sobre os fantasmas, a gente deixa que as coisas se diluam, que se oxigene, e aí a nossa alma se abre, o nosso coração se abre para um Natal de fato agradável, bacana, gostoso, sincero, fraterno, amoroso, amigável. Viva o Natal como o Natal precisa ser vivido. Com as pessoas que você ama, de forma amorosa, falando das coisas que foram boas e ruins ao longo do ano, desenhando o futuro para o ano que vem, desenhando as expectativas e perspectivas que você tem para o ano seguinte, né? E fazendo isso em comunidade, fazendo isso em família, fazendo isso com as pessoas que você ama. Entendeu? Percebe Percebe que o Natal pode ter uma outra cara, o Natal pode ter uma outra perspectiva quando ele é olhado pelo lado afetivo, amoroso, sincero. A sinceridade, meu amigo, não é necessariamente eu fazer e falar o que eu quero. A sinceridade também é eu me ajustar no sentido do encontro. Um abraço amoroso de desculpas vale muito mais às vezes do que horas e horas e horas de discussão que não resultam às vezes e muitas vezes em lugar algum. Então, se tem alguém que você precisa dar um abraço, que você precisa se desculpar ou que você precisa perdoar, chega lá, dá um abraço apertado, diz que ama e isso basta no Natal. Um grande abraço, até o próximo programa.